ouvintes e web telespectadores para o top de 5 segundos. São Bento do Una, são exatamente 12 horas mais 3 minutos, 12 e 3. Começa aqui mais um programa São Bento FM Notícias. E hoje o programa é especial, como toda sexta-feira, o nosso programa, o programa da Rádio São Bento FM, ela traz uma entrevista especial, que aí é o nosso bate-papo, o conversando com a prefeita Débora Almeida, pela Rádio São Bento FM e a parceria da TV Diário de São Bento do Una, da TV SB Una e do blog Jardim do Agreste. A gente retransmite também nessas páginas da rede social a nossa entrevista com a prefeita de São Bento do Una, Débora Almeida. Boa tarde, prazer tê-la novamente aqui para uma prestação de contas semanal, prefeita. Os ouvintes da Rádio São Bento FM, como também da TV SB Una, da TV Diário, do blog Jardim do Agreste, da Rádio também Espírito Santo FM. Um grande abraço aí a João, Netinho, né, você, Motinha, Risângela, que estão na coordenação do programa de hoje. Um grande abraço a todos vocês, espero que todos vocês estejam bem, como também todos vocês que estão nos ouvindo, né? A gente já vem nessa pandemia, vivendo essa quarentena desde março. A gente sabe que a gente vai ficando já cansado ao longo desse tempo também, né? Então já está ficando um desgaste para todos nós, né? A gente já vai sentindo muito isso. O programa de hoje, um grande... Pois é, a quarentena ela veio fazer com que a gente crie novos hábitos, né? A gente tem que aprender agora a conviver também com novos hábitos de sair de casa, de ficar em casa, de trabalhar. Então a gente está se readaptando, né, ao dia a dia. Prefeita, são 12 horas e 5 minutos. Eu queria começar o programa de hoje, esse bate-papo muito gostoso e importante que a gente faz com você, falando sobre o assunto da semana, que foi a saída dos secretários, né? Fábio Cavalcante, que sai da Finanças, e Teminha Show, que sai da Secretaria de Agricultura. E aí, como é que foi essa saída deles? Despedida não pode ter, porque não pode estar, até isso, não pode estar reunido, mas o porquê da saída deles? Na matéria, nos blogs, já diz que eles serão provavelmente candidatos, né, do grupo, do grupo Almeida, né, seu e de seu Zé, a eleição. Então isso é que fez com que ele saísse. É isso mesmo? Motinha, esse ano de 2020, como todo mundo que está nos ouvindo sabe, nós temos a previsão legal, né, e constitucional da realização das eleições municipais, né, onde nós iremos às urnas para elegermos um prefeito e um vereador. E aí a gente está vivendo um momento da pandemia e existem algumas notícias no Congresso Nacional, já vinculadas pela imprensa, que talvez nós tenhamos um cancelamento das eleições, ou não. Aí no mesmo instante já publico fazer outras publicações dizendo que não vai acontecer esse cancelamento. Diante dessa indefinição, né, se vai ter eleição ou não vai, se vai ser 4 de outubro ou se vai ser dezembro, ou se vão prorrogar os mandatos dos prefeitos e vereadores que atualmente estão eleitos, existe uma indefinição muito grande. O Congresso Nacional só vai se manifestar sobre essa matéria, começar a fazer um debate sobre essa matéria no início de julho, ou seja, daqui a um mês. Só que quem vai ser candidato, né, possivelmente é candidato a prefeito ou vice-prefeito, tem um prazo de descompatibilização, né, que é de 4 meses antes do dia da eleição. Como a eleição, até esse momento, ela está prevista para acontecer em 4 de outubro, então, aqueles candidatos que precisam se descompatibilizar, então eles tiveram que se descompatibilizar até a data de ontem, até 4 de junho. E aí, né, Fábio é pré-candidato a prefeito de São Bento do Una, né, pela nossa chapa, como também o ex-secretário Teminha, é candidato é pré-candidato
eles fazem esse afastamento, como eu também eu vi ontem nas redes que Júnior Jaricé, que é presidente, né, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sim, ele se afastou. Se eu não me engano, a lei, a disciplina que prevê a descompatibilização, parece que presidente de associação, presidente de sindicatos também tinha o prazo para se afastar ontem, né? Júnior é pré-candidato a vereador do nosso município. Então, esses prazos de descompatibilizações, eles terão que ser cumpridos. Da mesma forma, se no dia 3 de julho ainda não tivermos uma definição sobre a eleição, se ela vai acontecer dia 4 ou não, aquelas pessoas que exercem algum cargo público e que irão concorrer na próxima eleição, eles terão que se afastar, né? Seja servidor público efetivo ou se você é contratado do município, então você também terá que se afastar para cumprir o prazo de descompatibilização sob pena de inexigibilidade. Então, Fábio e Teminha, né, deixaram o cargo, e assim, Motinha, eu digo que eles deixaram o cargo, no momento eu digo que foi como, não tem aquele jogador de futebol quando ele encerra a sua carreira no auge, né? Então, eu acredito que Teminha e Fábio vinham fazendo um trabalho excelente no nosso município, Teminha na Secretaria de Agricultura e Fábio na Secretaria de Finanças, né? A Secretaria de Finanças, a gente vê uma organização, né, dos pagamentos, a disciplina, apesar da gente estar numa situação de dificuldade, mas a gente está com a folha de pagamento em dia, nós estamos com os fornecedores dos serviços essenciais em dia. Então, a gente vê que houve uma organização, né, por parte de Fábio na Secretaria de Finanças, como também secretário Teminha, que desde o início do nosso segundo mandato assumiu a Secretaria de Agricultura, também vinha fazendo um trabalho excelente. Eu digo até que foi difícil, né, encontrar e ver alguém para fazer a substituição dos dois, né? Não é nem eu dizer que substituir, porque cada uma pessoa, né, tem o seu jeito, mas nós fizemos a nomeação de Márcia, né, que é uma menina, né, uma advogada, já vem trabalhando conosco já há algum tempo, né, sempre muito dedicada, uma pessoa muito esforçada, muito batalhadora, com uma história muito bonita e assim uma pessoa de confiança, uma pessoa honesta, que eu tenho certeza que também vai dar continuidade a esse trabalho que Fábio vinha fazendo na Secretaria de Finanças com muita maestria. E aí Daniel Braga, né, nós nomeamos como secretário de Desenvolvimento Rural, ele já era secretário adjunto de Teminha, já vinha acompanhando, então vai dar continuidade também ao trabalho de Teminha. E aí o trabalho, né, continua, Teminha e Fábio devem começar a também planejar, organizar, porque hoje em dia, Motinha, a gente está com indefinição muito grande sobre a eleição, a gente não sabe precisamente nada. Ontem o Tribunal Superior Eleitoral fez uma publicação onde ele dizia que as convenções podem ser feitas de modo virtual, né? Lembra como eram as convenções, né? Todo mundo vindo, não sei, mas agora elas vão ser virtuais. Então, vai mudar muito, a gente acredita. Eu acredito que as eleições irão acontecer esse ano, porque a gente não está vendo esse sentimento no Congresso Nacional de que irá mudar para o próximo ano, eles querem fazer este ano, e aí vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, vamos continuar o nosso trabalho e seja o que Deus quiser. Como você disse aqui, que os meninos saíram, eu digo os meninos, né? Porque a gente está tudo em idade só agora, e Teminha e Fábio saíram, os dois secretários, no auge. Eu fiquei pensando aqui, eles saíram, é como se uma partida de futebol, quando o atleta faz 3 gols, né, é o hat-trick, faz 3 gols na partida, o técnico sempre gosta de tirar o jogador aos 45 do segundo tempo, antes do jogo terminar, para que ele seja ovacionado pelo público. Então eles saíram dessa forma, aos 45, para ser ovacionado pelo público e ir para essa missão. E aí realmente fizeram um grande trabalho, o pessoal comentando aqui. E como é difícil substituí-los, né? Mesmo quando você substituir Neymar na seleção e a pessoa entrar no lugar dele, tem que jogar bem. Mas os meninos são competentes mesmo, Daniel e
É um desafio, né, Motinha? É um desafio, mas um trabalho que foi muito bem feito, tanto por Fábio quanto por Teminha. Então, cabe agora a Daniel e a Márcia, né, dar continuidade a esse trabalho. Então, vamos em frente, se Deus quiser, a gente vai continuar o nosso trabalho prezando pela honestidade, pela transparência, em fazer o bem para o povo de São Bento do Una. A gente está vivendo o momento da pandemia e a gente está aqui, né? Está aqui enfrentando, está aqui lutando pelo povo de São Bento do Una. Pois é, um grande trabalho. Prefeita, deixa eu aproveitar essa aula, porque você é professora, né, tem magistério, você é advogada, procuradora federal, é prefeita. Aí a gente tem uma aula aqui quando entrevista você. Então, para as pessoas que ainda estão no governo, nas prefeituras, né, independente também de lados, de cores. No caso, quem é secretário tem que sair agora. E esse que não é, que tem outros empregos, por exemplo, professor, gari, porteiro, vigilante, esses que tem outros cargos menores que também serão candidatos. Então é a partir de agosto, é isso? Ou tem que sair também nessa data agora, nesse mês? Não, eles têm que sair, né, até o dia 4 de julho. Né? A gente está cumprindo com antecedência de um dia. Né? O prazo era até 4 de junho, a descompatibilização de Fábio e Teminha. E aí a gente está orientando também esses que são servidores, ou professor, ou qualquer outro cargo que exerça, o prazo de descompatibilização do servidor público ou daquela pessoa que exerce uma função pública, que seja para candidato a vereador, ele tem que estar se afastando 3 meses antes. Né? Isso também, se não fosse secretário, um servidor público, ele se afasta com 3 meses de antecedência. Por exemplo, quando eu fui concorrer à eleição, em 2012, eu me afastei 3 meses antes. Só que naquela época da minha campanha, a convenção ela acontecia antes dos 3 meses, e aí quando a gente já protocolava o pedido de descompatibilização com o resultado da convenção partidária. Já na nossa segunda campanha, nós tivemos as eleições, a campanha eleitoral com 45 dias, né, com prazo reduzido. Então, o que acontece? As pessoas se afastam com 3 meses, mas elas só começam a fazer campanha mesmo, faltando 45 dias. Então, existe, por exemplo, Motinha, a previsão das convenções, o afastamento dos possíveis candidatos, ela vai acontecer até o dia 4 de julho, e as convenções partidárias, onde existe a escolha dos candidatos a vereador, a prefeito, né, na convenção partidária, elas vão acontecer num período entre 20 e, se eu não me engano, 4 de agosto, ou seja, num período ainda posterior. Então, ainda existe esse assim, que não está batendo como era antigamente. Okay. Logo que você se afastava, você já iniciava a campanha. Agora não. Né? Agora você se afasta, ainda fica, e aí tem o cuidado, né? Que as pessoas que forem se afastar, né? E aí depois eles têm que apresentar a ata da convenção justificando, né? O servidor efetivo. Pois é. Rosângela está em casa e eu disse a ela que qualquer pergunta que as pessoas estiverem fazendo, ela, Netinho, a gente pode colocar aqui pelo WhatsApp da rádio, que é para eu poder ver, porque alguns comentários que o pessoal faz, às vezes pula aqui do aplicativo, do Face, eu não consigo visualizar. Então a gente vai fazer, tem algumas pessoas perguntando se pode fazer pergunta, deve fazer pergunta, claro, a gente vai, claro, passar aqui para a prefeita, foi assim durante 7 anos, não é diferente, é um bate-papo. Débora, eu queria perguntar a você o seguinte, a gente está falando da eleição, da campanha, porque a gente é regido pelo Tribunal Superior Eleitoral, claro, mas eu lembro que eu fiz uma pesquisa aqui, perguntando o que é que o povo achava da eleição, se deveria ter ou não. Mais de 90% do povo foi contra a eleição. Eu pergunto a você, a prefeita, né? Você é prefeita, a advogada, a procuradora federal, a pessoa, né? A líder política, que você nesse momento é a líder, né, maior do município. Você, Débora, prefeita, Débora, líder política, Débora, procuradora federal, você acha que deveria ter, assim, você está cumprindo, todos nós estamos cumprindo a legislação eleitoral, isso foi geral, em todo o município, mas você, se fosse você que decidisse sim ou não, você era favorável que a eleição fosse esse ano, ou que pudesse adiar para outro por conta da pandemia? Como é que você enxerga? Veja, Motinha, primeiro, o custo de uma eleição, né, uma eleição eleitoral
hoje no Brasil, ele custa em torno de 10 bilhões de reais. Ou seja, 10 bilhões de reais investido na saúde da população, isso já seria significativo. Um outro ponto, a gente está vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia de o Covid-19 é um vírus de alta disseminação e contaminação. A gente não sabe quando isso vai parar. Então, existe um risco muito grande de contaminação da população, né? Existe um risco muito grande. Como é que a população vai sair para votar, Motinha? Né? Os idosos, as pessoas de risco. Então, existe um risco muito grande de contaminação. Um outro ponto seria a questão do debate democrático, né? Do debate dos candidatos, né? Tanto candidato a prefeito, candidatos a vereadores. Então, existe também esse debate que eu acredito que está prejudicado, né? Ele diz, não, você pode fazer esse debate virtual. A gente tem milhares e milhares de brasileiros, Motinha, que não têm acesso à internet, né? Que não têm acesso à internet. Então, como é que você vai chegar a esse debate a essa grande maioria da população? Então, eu acredito que o momento não é propício para a gente estar acontecendo esse debate eleitoral. Ele não é propício para se estar fazendo a campanha política. E aí o que a Confederação Nacional dos Municípios, esse foi o posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, foi exatamente isso, mostrando a realidade, a dificuldade da população, né, em estar indo votar, em estar podendo ter acesso a esse debate democrático das propostas dos candidatos e também a dificuldade dos próprios candidatos, né? É bastante difícil. E aí o que é que nós tivemos na reunião do Congresso Nacional? Eles dizendo que não seria possível a prorrogação dos mandatos, e aí eu quero saber como é que vai acontecer uma eleição nesse momento, nessa situação como a gente está hoje. Os números, né, da pandemia, a cada dia eles vão aumentando, aqueles números que a gente divulga são as pessoas que foram testadas, mas a gente tem milhares e milhares de pessoas assintomáticas e que estão contaminadas. E que, por exemplo, no dia de uma eleição, ela pode acontecer essa contaminação. Então, eu acho, né, a prefeita Débora, eu acredito que seja uma imprudência nós termos uma campanha eleitoral, uma eleição, né, um período eleitoral em meio a uma pandemia, sem a gente ter ainda uma vacina, né, sem as pessoas estarem ainda imunizadas. Então, eu fico muito temerosa a isso, essa é a opinião da grande maioria dos prefeitos. Agora, o que acontece, Motinha, no Congresso Nacional? Muitos dos deputados, principalmente deputados, não vou nem dizer senador, porque senador normalmente, ali quando ele já está no final ele não pretende ser candidato de capital ou de cidades, prefeito a uma capital ou a uma cidade, a um município. Ele normalmente, quando ele está senador, ele quer concorrer ao cargo de governador, que já é na mesma eleição, mas ele não tem muita intenção em concorrer a prefeito. Já os deputados, tem milhares de deputados no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que têm interesse, né, de concorrer agora na eleição para prefeito. Por quê? Alguns têm interesse já em ganhar, mas outros, mesmo sem a chance de ganhar, mas eles querem esquentar o nome. Por quê? Porque o deputado, para concorrer ao cargo de prefeito nas eleições agora de 2020, ele não precisa se afastar do cargo, ele não precisa renunciar ao cargo. Então, o que acontece? Para ele é muito prático ter eleições de 2 em 2 anos. Então, eu não vejo muita intenção dos deputados, na grande maioria, isso aí eu vou dizer, na grande maioria, em unificar as eleições, como foi a proposta que, inclusive, já vinha sendo defendida por Eduardo Campos lá atrás, e é a bandeira da Confederação Nacional dos Municípios, que seria a unificação das eleições, e as eleições acontecendo de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição. Mas a grande maioria do Congresso Nacional, dos deputados, é contrária a esse posicionamento. Então, eu acredito que as eleições vão acontecer esse ano, Motinha. Uhum. A gente não sabe quando, né, se estão mantidas agora 4 de outubro, ou se serão em dezembro. E aí a gente fica, né, o questionamento, né? E aí, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter como resguardar a saúde da população? Na verdade?
Ontem, aí fica a pergunta, fica esse questionamento. Ontem, inclusive, eu vi uma matéria, não sei se está da UOL, acho que Barroso, um dos ministros do Supremo, preocupados com que momento o pessoal ia passar álcool na mão, se ia passar antes de usar a urna ou depois de usar a urna para não danificar o aparelho, porque ele está preocupado com a urna eletrônica e não com os eleitores. Mas... E aí, Motinha, fica interessante, é até importante falar aqui, né? Os municípios, a gente tem dificuldade na compra de equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais de saúde, né? A gente agora deu até uma melhorada, mas tem muitos fornecedores que não têm os equipamentos, né, de proteção individual. Então, a gente tem uma dificuldade para a compra desses equipamentos, né, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, porque falta esses equipamentos numa quantidade, porque está todo mundo procurando. E aí eu deixo a pergunta, né? Será que o Tribunal Superior Eleitoral vai providenciar o álcool em gel, vai providenciar o equipamento de proteção individual, né, para todos os eleitores e para todos os mesários, ou ele vai querer que os municípios tirem isso da saúde para poder estar fazendo essa campanha, né? Que normalmente todo o custo muitos custos de uma campanha são arcados pelo município, né? É verdade. Independentemente se a campanha é para prefeito, para governador ou para deputado. Prefeita Débora, eu estou começando com a prefeita Débora Almeida, são 12 horas e 24 minutos. Eu quero agradecer aqui o apoio da Granja Almeida, que está sempre apoiando aqui os bons projetos São Bento do Una e também nosso programa, a Motopeças Mais Barato do Dr. Show e a Darinton Confecções. Prefeita, me diga o seguinte, a gente hoje ficou muito polarizado, eu acho que nunca teve, nem na ditadura militar, eu não vivi a ditadura, eu assisti, João deve ter vivido um pouquinho ainda, não é mais maduro. Mas eu acho que nem na ditadura polarizou tanto a política, da forma que está hoje, dividido. Tem gente que é Bolsonaro radicalmente, como também tem gente que é Lula, ou qualquer de esquerda radicalmente, que é contra. E aí a gente vê, nesse momento da pandemia, ficou muito politizado. E tem gente que acha que esse coronavírus é política, porque quanto mais estiver doente, mais tem dinheiro em prefeitura. E eu escuto os prefeitos, meus amigos, você e outros, Álvaro e tantos outros prefeitos amigos, dizer que realmente o que não tem dinheiro e o restinho que tem não dá para comprar equipamento porque não vende. Como é que você vê essa coisa? Ficou muito politizado, é mais difícil governar por conta disso, de administrar e combater esse vírus. Está atrapalhando essa politização no meio do coronavírus? Motinha, para você ter uma ideia do que é que está acontecendo no Brasil, a gente está, se eu não me engano, hoje deve estar completando já 3 semanas que o país, né, o Brasil não foi nomeado o ministro da Saúde. Né? Quem está assumindo a pasta do Ministério da Saúde é o ministro interino. Né? O presidente Jair Bolsonaro não fez a nomeação do ministro da Saúde. E aí o que foi que a gente já vinha acontecendo no país ao longo desse tempo? Principalmente na última eleição. Nós tivemos, eu digo que a intolerância, Motinha, ela atingiu um auge muito alto, entendeu? As pessoas são muito intolerantes, você tira pelos grupos, né? Se alguém pensa diferente de mim, eu não quero nem conversa com ele, eu já vou rebatendo. Pelo contrário, a gente sabe que tem Dona Maria, seu José, seu João, cada um tem um pensamento diferente. A gente não pode querer que as pessoas pensem iguais, mas a gente tem que respeitar a opinião diferente. E aí eu vi, realmente, a gente está vendo uma politização muito grande, né, da pandemia. Eu acredito que muito isso tem também, porque no meio da pandemia está se falando, inclusive, numa eleição municipal, Motinha. É verdade. Numa eleição municipal. Eu estou vendo, e todo mundo aqui em São Bento está vendo, né, um debate, por exemplo, de uma oposição que deveria ser o quê? Vamos ver como é que a gente ajuda o povo, vamos ver como é que a gente ajuda a população, né? Eu estou vendo um debate as lives são lives do ódio, né? São lives do ódio, destilando do ódio, né? Agressão, e eu não vi até agora nada em concreto para ajudar o povo, né? Nada para ajudar o povo. Só vejo o quê? Lives do ódio, que é exatamente para alimentar essa intolerância nas pessoas, esse jeito né, de ódio. Eu li um livro agora em fevereiro, o livro 1984, e muito do que a gente está vivendo atualmente está naquele livro, Motinha. Né? Um livro que foi escrito em 1940
E aí está lá, né? Está lá a situação que a gente está vivendo hoje de intolerância, né? Um presidente que a gente está vivendo uma pandemia. Ontem mesmo, os números mostraram Os números ontem mostraram, Motinha, 1.400 óbitos no Brasil, em 24 horas. E o que era que o presidente da República estava fazendo? Passeando em um shopping, né? Fazendo aglomeração em um shopping. Então, é muito, sabe, está muito angustiante, né? E aí, falando só essa questão do ministro da Saúde. Sim. Tem 3 semanas que o ministro anterior pediu afastamento, pediu exoneração. Tem 3 semanas que o novo ministro não foi nomeado pelo presidente da República. E aí eu digo a você, está fazendo diferença? Faz, porque a gente está vivendo, o país está vivendo uma pandemia. Era importante que nós tivéssemos um ministro da Saúde, né, conduzindo, orientando, mas não. Quem está fazendo toda a condução da saúde nos municípios e nos estados estão sendo os prefeitos e os governadores, que o presidente faz questão de abrir a boca para jogar o povo contra os prefeitos e governadores, né? Então, tem hora que eu não sei se o que é que tem ali, né? Se tudo não é premeditado, mas eu vejo irresponsabilidade, Motinha. Eu vejo irresponsabilidade, eu acho que seria o caso de todo mundo falar a mesma língua. O inimigo aqui é o Covid-19, é o coronavírus, né? Todo mundo junto, né? Lutando contra aquele vírus. É a mesma coisa que, imagina, a gente está num fronte de batalha, a gente de um lado, e imagina que o coronavírus é o exército do outro lado, né? A gente está do lado de cá, o exército de lá. Aí a gente não tem que juntar todo mundo, as forças, e lutar contra os que estão do outro lado? Sim. Claro. Mas aqui não, tá? Os que estão aqui desse lado brigando entre si. E aí o que é que pode acontecer, Montinho? Espero que Deus me livre não aconteça aqui no país, mas quem vem assistindo, vem acompanhando, tá vendo o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, tá vendo o que é que está acontecendo na França, no Reino Unido, em várias partes do mundo, né? Esse discurso de intolerância, né, foi para as ruas e nós estamos tendo atritos. E muita gente está se aproveitando e saqueando as lojas. Tu já imagina, Motinha? Já está numa situação difícil, né, onde esse tempo todinho ficaram as lojas fechadas. Aí quando agora tem uma revolta nas ruas, que isso é quase uma guerra civil, uma revolta nas ruas. Sim. Ah, tá. Então, né, caiu. Opa, voltou. Oi, Maltinha. Oi, estão ouvindo. Oi. E aí você imagina, numa situação como tá, tem uma revolta dessa nas ruas. Então, esse discurso de ódio, esse discurso de intolerância pode provocar, pode levar as pessoas à rua e a gente ter uma guerra civil. As pessoas podem ter como ela está sendo pessimista. Não, eu estou dizendo a vocês o que é que está acontecendo em outros lugares. A intolerância leva a isso. Né? Quantas guerras não aconteceram no mundo, né, em razão da intolerância religiosa? Intolerância para coisa. E a grande causa das grandes guerras partiu da intolerância. Da intolerância, exatamente. São 12h31. Eu estou conversando aqui com a prefeita Débora Almeida. O pessoal participando, deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas para o pessoal. Tem gente que aqui só assiste, tá? Boa tarde, como Jean Carlos, Fátima Braga está assistindo, Gleice, Kelly, Omécia, Adriane Silva perguntando. Pode fazer pergunta sim, Adriane, está à disposição, a gente passa aqui para a prefeita. Ronaldo Batista, Fátima Risato, Naelson Silva lá em Espírito Santo, né? Elisaldo Rodrigues, Maria José. Então, Maria José está dizendo o seguinte, que a preocupação de Maria José, Débora, ela diz assim, nós elegemos um deputado para nos representar na Câmara, mas não para se afastar e ser candidato a prefeito. Ela diz que se sente traída nessa situação dos deputados quando são deputados e com 2 anos são candidatos a prefeitos. E aí, Motinha, até eu lembro que há 2 anos atrás, quando teve a eleição em 2018, algumas pessoas disseram, prefeita, a senhora vai renunciar para a senhora concorrer ao cargo de deputada? Verdade. Né? Eu disse, não, eu assumi o compromisso com vocês, né, de governar o município, eu recebi essa oportunidade, essa confiança do povo de São Bento do Una,
Nós governamos o primeiro mandato e vamos, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, até o dia 31 de dezembro de 2020. Olha, tá vendo? Andréa Carvalho, boa tarde, está aqui dando boa tarde para a gente também. Júnior Clóvis, boa tarde, prefeita. Maria Siqueiras, boa tarde, prefeito. Quando essa tempestade passar, foi bom aqui a pergunta deixa eu ver o nome dela aqui, deixa eu puxar aqui, de Mari Siqueira. Ela diz assim: quando a pandemia passar, que seja colocado ginecologista no município. E eu acrescento para passar para você o seguinte: eu assistindo os programas de rádio, agora que eu estou fã em rádio, pelo YouTube, agora as rádios todas estão fazendo como a gente aqui, um programa também via internet. E aí, ontem, num debate nas rádios, acho que a Jovem Pan dizia o seguinte, que está chegando, está tendo um olhar agora, um cuidado do governo federal, assim, não que seja o essencial, mas que os governos federais e estados estão tentando agora dar uma organizada no SUS, porque o SUS sempre teve, o SUS no Brasil todo, ele sempre teve falta de leito, sempre teve nas grandes capitais, mulher que teve o filho na porta do hospital, gente que morreu na época da dengue porque não tinha atendimento. E aí eu pergunto, você acredita que agora, primeiro eu lhe pergunto, como é que está chegando de recurso em São Bento, nas prefeituras, porque eu vi que teve o corte do presidente da República, então como é que está chegando, se o dinheiro que chega agora depois da pandemia é melhor do que antes da pandemia, e se você acredita que daqui para frente os governadores, os presidentes, os prefeitos, os políticos, senadores vão ter um olhar especial para o SUS, para a saúde pública, prefeita? Motinha, o SUS ele tem uma importância muito grande e eu acredito que da pandemia, ao final da pandemia, a gente vai ter um ponto muito positivo quanto ao SUS, né? Durante essa pandemia houve uma estruturação, né, do SUS, hospitais municipais, serviços. A gente aprendeu muito com a pandemia, né? Todo mundo aprendeu muito e se mostrou que o SUS realmente é a porta, né, para o atendimento geral. Hoje os melhores atendimentos a gente tem nos hospitais públicos. Aqui em São Bento do Una a gente estruturou o hospital municipal, a gente comprou, fez ampliação de leitos, a gente comprou equipamentos novos. Então a gente deu uma estruturada que eu acredito que a gente vai estar ainda melhor. Sobre a ginecologista, o nosso centro de atendimento à mulher, a obra ela continua, né, ela está um pouco mais devagar, porque a gente está, né, com a dificuldade no recurso. Essa resposta, esse questionamento que você fez, Motinha, quanto à questão dos recursos, a gente realmente tem queda de arrecadação. Né? Na última segunda-feira, na nossa coletiva, a nossa queda de arrecadação, ela chegava já a 2.600.000, né, o que o município deixou de receber. Até segunda-feira, a gente só tinha recebido cerca de 340 mil. Hoje a gente recebeu mais 700, ou seja, de 2.600.000 que a gente deixou de receber, o governo federal complementou em cerca de 1 milhão. Ou seja, ainda tem 1.600.000 sem ser recomposto. Então, 1.600.000 é muito dinheiro, Motinha. É muito dinheiro. E aí uma outra preocupação que a gente tem também é a questão do Fundeb. Né? Ontem à noite eu estava conversando com o deputado federal Danilo Cabral, e aí a gente debatendo com ele sobre a questão da retomada das aulas. Não é só retomar as aulas. A gente vai ter que estruturar as escolas para poder receber esses alunos. A questão da higienização das escolas, né? Na questão para limpeza, higienizar as escolas. A questão de equipamento de proteção individual para todos os profissionais, como também para os alunos. A gente também vai ter um grande grupo de professores que estão no grupo de risco e que serão afastados. E aí o recurso a gente está mostrando, né? Como eu mostrei na última segunda-feira, durante a nossa coletiva. Agora, no mês de maio, a Prefeitura Municipal recebeu de Fundeb 2.300.000. A folha, né, com os profissionais, com as pessoas que estão trabalhando atualmente, deu 2.230.000. Né? Se os contratos, se a gente não tivesse suspendidos os contratos, a folha só com profissionais da educação seria de 2.830.000. Aí eu pergunto a você, e esses 600.000, né, a gente faria o quê? Iria pegar do dinheiro da saúde
iria tirar do dinheiro dos aposentados do Prevuna, porque todo mês a prefeitura faz um aporte para a Prevuna, né, para pagar os aposentados de 800 mil, né? E aí? Né, aí eu deixo até o questionamento para a população que está nos ouvindo. Você, no meu lugar, o que era que você faria? Você suspenderia os contratos ou você tiraria o dinheiro da saúde, né? Porque a população está precisando desse SUS. A população está precisando do atendimento no hospital de campanha. E aí, eu tiraria de lá ou eu tiraria do dinheiro dos aposentados? Porque também necessitam receber. Né? Então, aí não foi uma escolha fácil, mas ela foi necessária. Né? As aulas foram suspensas, não foi porque eu quis, as aulas foram suspensas no mundo todo. Né? Os recursos do Fundeb estão aí. Né? Não dá para pagar. Né? Então, tem esse questionamento aí, eu vejo muita gente fazendo algumas divulgações, né? Porque eu quero empatia para o professor contratado. A empatia que eles estão querendo, né? A empatia desse grupo que está fazendo essa campanha é o quê? Ele diga assim: prefeita, pague o nosso contrato. As aulas estão suspensas, mas nós queremos continuar recebendo. É isso a empatia. Né? Infelizmente, a gente não tem condições de pagar. Para a gente pagar a esse contratado que a atividade foi suspensa, que o contrato foi suspenso, eu teria que tirar dinheiro da saúde ou então tirar dinheiro dos aposentados. Né? Então, eu tenho que fazer um peso na balança. E sempre, quando a gente foi para tomar as decisões, sempre a gente pensou naquelas pessoas que mais precisavam. Os profissionais, né, que tiveram os contratos suspensos, eles fizeram sim o seu cadastro no auxílio emergencial, a grande maioria recebeu a primeira parcela, a segunda parcela, alguns já receberam ou já tiveram aprovados, outros estão em avaliação. Quem não recebeu foi que realmente já tinha algum rendimento e por outros motivos não apareceu. Esses contratos estão suspensos, né? Inclusive no site do INSS e da Dataprev, desde o dia 17 de março. Agora a situação é essa, né? É importante a gente ser sincero com a população. As informações, os dados, os números estão sempre, como sempre estiveram, no portal de transparência, para que a população possa ver, né, e possa comprovar o que eu estou dizendo. Eu tenho, nesse assunto, a gente tem, né, alguns questionamentos que são muito louváveis, que você possa esclarecer, tendo a oportunidade, através da rádio aqui do nosso programa, para os nossos ouvintes. Por exemplo, dos questionamentos é que você vem dando entrevista desde a pandemia, antes da pandemia, durante a pandemia, e de uma das entrevistas você inclusive me disse que quando tomou a decisão de um afastamento dos contratados, você estava no meu programa numa sexta-feira, inclusive. E aí você também, durante os programas, disse que tinha conversado com o Ministério Público, o promotor, ele tinha entendido, depois ele deu uma entrevista aqui no rádio também, falando sobre o assunto. E aí, quando foi essa semana, eu vi o pessoal, estava com um documento dizendo que o promotor exigia que os contratados voltassem, que não entendia, que deveria ser afastado. Qual é a verdade ali? É exigência do Ministério Público? O Ministério Público pode exigir? É uma recomendação? O que é esse ofício que deve ter sido encaminhado para você? Na segunda-feira, Motinha, nós recebemos uma recomendação. Já está dizendo recomendação, não é exigência, é uma recomendação. E nós temos um prazo até a próxima segunda-feira de nos manifestarmos e apresentarmos as nossas justificativas. Por que que a gente suspendeu e por que que a gente não tem condições de voltar. Né? A gente está apresentado na recomendação do Ministério Público, ele inclusive orienta a rescindir, né, os contratos das merendeiras, dos serviços gerais, né, e dá um jeito, né, na recomendação que ele diz lá, dá um jeito no professor. Então a gente vê que existe até um tratamento diferenciado por parte do Ministério Público na recomendação. Então a gente vai estar fazendo essa manifestação, apresentando as nossas justificativas. Eu já estou passando aqui para vocês que não existe essa possibilidade de pagamento, porque não existe esse dinheiro. Até se alguém souber onde é que está esse dinheiro, me diga que eu estou doida para ir atrás dele, para que a gente possa estar pagando a população. E aí ontem à noite, Motinha, nós tivemos uma outra recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, junto com o Ministério Público de Contas, onde ele disse, né, que o piso do professor, ele deve ser feito o seguinte: se o professor no vencimento,
Se o professor, no vencimento, ele já recebe um valor a mais do que o piso fixado naquele ano, então ele não deve ser implementado e não deve ter a repercussão na carreira. Aqui em São Bento do Una, como nós somos organizados, como nós temos transparência, valorização ao professor, em fevereiro já houve a implementação do piso, né, do piso nacional, já houve a repercussão do plano de cargos e carreira, e inclusive foram pagos os retroativos. Se São Bento não tivesse feito isso em fevereiro, em março, a gente não poderia mais fazer isso, né? E ontem à noite nós recebemos essa recomendação. Então você vê como São Bento partiu na frente e garantiu isso. Muitos municípios que não fizeram isso, o professor não vai poder receber essa implementação do piso, né, dentro, e nem a repercussão das gratificações. Então a gente vê a valorização que existe aqui em São Bento do Una. Outro ponto que foi debatido também, eu queria, porque para dar a oportunidade que você possa falar, porque a gente está vendo realmente esse negócio da empatia, live, não sei o quê, e não deixa, você não está tendo a oportunidade de falar. Pronto, a empatia, Motinha, a empatia é exatamente essa. Deveria te colocar, prefeita, nós queremos, né, que a senhora retome os contratos, mesmo com as atividades suspensas, e a gente quer receber, né? O professor de 150 horas, ele recebe R$2.000, aproximadamente 1.700, tinha uma gratificação, era quase R$2.000. O outro professor de 200 aulas recebe um pouco mais de R$2.000. Então é isso que eles querem. Pronto. Mas a gente, eu sei, né? Eu sei que eles era justo, eu não queria nunca ter suspendido as aulas foram suspensas no mundo todo, né? A gente não tem a remuneração, a gente não tem esse valor para poder pagar, então é importante que a pessoa dissesse também à população o que é que está querendo com a empatia, não é? Muita gente, a população talvez não esteja também entendendo o que é. Uma das reivindicações é o seguinte, é que alguns disseram, pelo menos eu recebi algumas ligações dizendo o seguinte, é que não conseguiram receber o auxílio do governo federal, que entendeu o afastamento, porque assinaram o contrato. É por isso ou por outro motivo? O que deveria ser que receberam a primeira parcela, parece que foi cortada a segunda do auxílio emergencial. Motinha, todos os vínculos, eles foram suspensos, né, e dado baixa no INSS, então não existe nenhum vínculo lá ativo, né, desses contratos que foram suspensos no INSS, então não existe impedimento nenhum, né, para que o governo federal não conceda esse auxílio. Inclusive vários deles que aparecia lá em avaliação, já foi aprovada a segunda parcela, a assinatura daquele contrato, né, físico, ele ficou guardado aqui na Prefeitura Municipal e nós encaminhamos para o Tribunal de Contas para formalizar os dias que eles trabalharam, né, porque muitos trabalharam fevereiro e trabalharam até o dia 16 de março. Então, para formalizar isso, não foi informado, pelo contrário, lá no governo federal, lá no sistema do INSS, está baixado, né? Então, vários deles já receberam. Agora, por exemplo, alguém que já tenha o esposo, a renda da família é superior aos R$3.000, R$3.400, se eu não me engano, essa pessoa ela não vai receber, né? Se ela tem outros vínculos, ou ela tem um vínculo com o Estado, ou então qualquer outra coisa, ela não vai receber por outros motivos. Mas a questão da assinatura dos contratos, ele não é impedimento nenhum, até porque o contrato ele ficou aqui na Prefeitura Municipal. Entendi. Então é isso. Bom, a gente usa esse programa popular nosso aqui para que você possa estar falando. São 12 horas e 46 minutos. E Motinha, inclusive a gente tem até um servidor, quero mandar inclusive um grande abraço para Josenildo. Josenildo, todos os dias ele está acompanhando. E aí ele está vendo, né, que aqueles que estavam, o segundo pagamento, que estava em avaliação, ele já vem sendo concedido. Nenhum até agora foi negado. Agora, se, por exemplo, a pessoa já tem um rendimento, a família já tinha outro rendimento, então pode ser negado por esse outro motivo. Como, por exemplo, ontem mesmo teve uma pessoa que entrou em contato comigo e ela, né, recebeu, né, ela era até esposa de um dos contratados que teve o contrato suspenso. Ela recebeu R$1.200. Na casa dela ela, né, um filho e outra pessoa, e aí ela colocou a informação que era solteira. Né? E ele colocou a informação que era solteiro também, mas os dois moram na casa. E pela lei,
é limitado a 2 benefícios de R$ 600 na casa. O valor de R$ 1.200 é apenas para mãe solteira, para aquela mulher que é arrimo de família. Se você vive com seu marido, né, os dois na mesma casa, então você tem que R$ 600 seu e 600 do marido. Entendi. Deixa eu mandar aqui, agradecer o pessoal que está participando, Mário Sérgio Gonçalves, Márcia Barros, Alexandra, Zé Acioli, um abraço, meu compadre Mário Sérgio, Fátima Veloso, um abraço, Fátima, André Rodrigues, Hernandes, está lá em Capoeiras, mandando um abraço para você, para Fábio, para Teminha, Silvia, a grande Silvia do Conselho está aqui, ótimas escolhas, prefeita. Então o pessoal vai participando aqui, Luciano Xavier, tá todo mundo participando aqui do programa, mandando mensagem. Prefeita, você essa semana tomou uma decisão sobre as fogueiras, inclusive a gente fez aqui a enquete aqui no rádio, e aí esse São João agora de 2020, São João, Santo Antônio, São João e São Pedro, não terá fogueira. Isso foi decretado, tem decreto, terá fiscalização para quem acender, é decreto municipal, está mantido ou pode ser derrubado daqui para lá? Motinha, veja, nós vínhamos conversando, né, eu vinha conversando com a doutora Michele, vinha conversando com os profissionais de saúde, como também os prefeitos de outras cidades também. Todo mundo sabe que apesar de você, por exemplo, acende uma fogueira, você pode não estar na fogueira, mas a fumaça entra dentro das casas. Sim. Pelas frestas de janela, pelo telhado, então entra. E quem tem dificuldade respiratória, tem asma, tem algum problema respiratório, isso se agrava. E o Covid-19, o principal sintoma do Covid-19 é exatamente um problema respiratório. Então, as fogueiras, a fumaça das fogueiras poderia ocasionar um agravamento desses sintomas. Então, os municípios, né, tomaram a decisão de proibir acender as fogueiras na zona urbana do município, né, tanto na cidade quanto nos povoados e vilas, pelo bem da população. E ontem nós recebemos uma recomendação do Ministério Público, onde ele já recomendou que os municípios proibissem o acendimento das fogueiras. Ou seja, o que a gente já tinha decidido, o Ministério Público veio e endossou essa proibição. Então, a gente vem pedir aqui à população, não acenda. Pense no próximo, pense em você, né? Pense no próximo, não acenda a fogueira. Se você, infelizmente, teimar em acender a fogueira, né? A Guarda Municipal, o ROMU, como também a polícia, vai estar apagando sua fogueira e você pode ser, inclusive, multado. E aí, Motinha, eu venho aqui também enfatizar uma outra coisa. Se a pessoa testou positivo, se a pessoa está com sintomas suspeitos de Covid-19, essa pessoa ela tem que estar em isolamento. Ela tem que estar em isolamento, não é para ela estar saindo, não, de casa, não. Ela tem que estar em isolamento, o isolamento dos 14 dias, porque se essa pessoa, né, ela estiver andando na rua, ela pode, sim, ser enquadrada no artigo 268 do Código Penal, porque é crime, né? Crime sujeito, inclusive, à detenção, à prisão. Tá aí. Então, você lançou, inclusive, um teleatendimento, né? Isso que a pessoa possa fazer esse atendimento de casa, se estiver sentindo alguns sintomas. Tem um número, inclusive, né, Netinho puder vai botar na tela aqui. Quando é que ele começa, desde quando começa a funcionar e basicamente, quem serão os profissionais que vão atender pelo telefone, prefeito? Motinho, a telemedicina já está funcionando desde a última terça-feira. Ele funciona de 8 até as 20 horas. Tem sido muito bom, a população tem gostado muito. Por exemplo, você está com sintomas que você acha suspeitos, então você telefona, um profissional de saúde vai estar atendendo a você, né, uma enfermeira vai estar atendendo a você, passando as orientações. Se ela vê a necessidade de encaminhar você para a unidade básica de saúde, então ela já organiza esse atendimento na unidade básica de saúde, ou se ela vê que o caso é mais agravado, ela já encaminha você para o hospital municipal, e aí tira suas dúvidas e faz essa orientação. E tem sido muito positivo, Motinha, porque as pessoas já vão tirando as dúvidas e a gente vai passando as orientações. E aí, havendo a necessidade também de um atendimento por parte do médico, é passado também esse atendimento para o médico. Que maravilha! São 12h52, Netinho, se tiver
pedir duas coisas, Netinho. Bota aqui o nosso apoio, se puder passar aqui, Granja Almeida, Moto Peças Mais Baratas e Darinta Confecção aqui na tela. E se você quiser, Netinho, puder, os principais comentários, você pode botar aqui as perguntas, no caso, e a gente passa aqui para a prefeita Débora Almeida. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Francinete Santos, que estão assistindo aqui o programa. Paulão Batera, meu grande amigo Paulão. Paulão diz que concorda com você que nesse momento do TSE, os ministros se juntarem com os prefeitos, governadores, presidente, para salvar a vida do povo. Quando a gente tiver todo mundo salvo, a economia tiver tudo ok, aí é que a gente ia aí defender, né, fazer esse debate político. E eu concordo também que deveria ser assim. Esse é o momento de salvar vidas. Prefeita, falando em defender, parece que o governo do estado liberou alguns setores, né, para uma nova abertura em segunda-feira agora. E na próxima segunda-feira tem outras aberturas, outros comércios. Você vai seguir a orientação do governo do estado? Os prefeitos podem vetar um ou outro? Como é que vai funcionar? Motinha, inclusive, alguns municípios que tinham já feito um plano de retomada já de agora, né, da abertura do comércio já a partir de agora, receberam uma notificação do Ministério Público, né, que teria que seguir o plano do governo do estado. Então, como na próxima segunda-feira, dia 8, tem uma previsão de abertura do comércio atacadista, né, aquelas pessoas que vendem atacado. E aí teria também a retomada das obras privadas, né, da construção civil. Então, existe também no próximo dia 8. Outras coisas do comércio, né, como salão de beleza e as outras lojas, elas poderiam abrir a partir do dia 15. Agora é importante eu falar aqui, Motinha, esse plano de retomada que o governo do estado anunciou, ele ainda é uma coisa que é uma previsão de se abrir, mas ainda não é certeza. Ele tem algumas datas que estão previstas para a capital e região metropolitana e tem algumas datas e modalidades para o interior. A gente está vendo que está acontecendo um aumento de casos no interior. Então, no próximo domingo, tem uma reavaliação por parte do governador, né, com base se vai retomar, se não vai. E aí é importante falar para as pessoas, essa retomada ela não vai ser mais igual, né, como era antes. Então, na próxima semana, se eu não me engano, segunda ou terça-feira, a gente vai ter uma reunião também com o governador Paulo Câmara e vai ser regionalizada, né? Vai ser conforme as regiões. Tem regiões que está mais tranquilo, como no Sertão. Tem regiões que a gente está sentindo um acréscimo e uma elevação muito grande dos casos, como no Agreste. Nessa parte daqui a gente já está sentindo uma elevação muito grande. Já vê uma diminuição dos casos também na capital, mas a gente vê um acréscimo muito grande já no interior. Então, tem essa previsão, sim, né, de uma reabertura do comércio, mais precisamente no dia 15, né, limitado ainda a lojas, né, restaurantes e bares ainda não tem previsão de quando vai abrir, já teria uma autorização para as barbearias e cabeleireiros funcionar, desde que fosse por hora marcada e um cliente por vez, e a cada cliente a higienização também do ambiente, Motinha. Então, tem algumas modalidades, a gente vai saber exatamente na próxima semana, conforme o desenrolar, porque a gente pode estar falando isso agora, mas amanhã já ser outro cenário, entendeu? Então, é uma situação muito imprecisa. Valeu. Elineide Vilela, um grande abraço. Elineide disse que sente falta de tudo, aquele debate do sindicato, né, que é sempre feito, o CISPUM sempre faz com vocês. Levi Souza dando boa tarde aqui a gente. Élida está participando aqui com a gente também, Élida Valença. Tem gente, Fátima Amaral, que sempre participa conosco, professor Isomar, grande abraço, está aqui participando, Josimere Costa, Josi Matias, Edenilza Leite, Cícera Pontes, grande abraço, Cícera, Renato Oliveira, Keila Ferreira, Ivanildo Alves, Paula Lima, tá o pessoal todo participando aqui. Das perguntas aqui, eu acho que é o pessoal aposentado que representa, perguntando se Célia Regiane, um abraço. Nesse momento, prefeita, se você sempre no seu governo veio fazendo pagando a primeira parcela do 10º no meio do ano, se nesse momento de pandemia, de dificuldade financeira, se será possível ou se vai para o final do ano. A pergunta aqui é do pessoal, o Rizana está passando para mim aqui pelo WhatsApp. Abraço, Margarida Cavalcante, também na Pimenta. Motinha, nós fizemos já agora, o pessoal da Secretaria de Administração, o secretário Felipe, com toda a equipe da Secretaria de Administração, a gente está preparando
essa projeção da primeira parcela do 13º salário, para que a gente possa ver as receitas, né, que vão chegar, porque existe uma previsão de chegada de 1% do FPM que acontece no meio do ano. Então, a gente está fazendo essa organização. Eu acredito que na próxima semana, ou no mais tardar, nesses próximos 15 dias, a gente deve estar informando a população, mas aí a gente vai fazer esses cálculos, a gente tem que ver exatamente essa projeção de chegada da receita, se está confirmado ou não, para a gente poder dizer à população com certeza, mas a gente está preparando, Motinha, para que a gente possa estar pagando a primeira parcela do 13º agora até o dia 15 de julho, né? Mas aí a gente tem que fazer todo esse cálculo, que realmente mexeu muito com a economia dos municípios, e aí a gente fica com essa dificuldade, mas a gente já está fazendo essa projeção da folha. Sobre o sindicato, o CISPUM, a gente sempre tem um contato muito presente com a presidente do sindicato, Ana Isabel, né? Inclusive essa semana conversei com ela já algumas vezes, e aqui eu deixo um debate, inclusive, que é muito importante para que os professores, os pais e os alunos, a gente possa fazer um debate sobre a retomada das aulas, Motinha, e fazer uma pressão no Congresso Nacional, porque o Fundeb, se não for aprovado, o novo Fundeb, dia 31 de dezembro, acaba o Fundeb atual, e a partir de 1º de janeiro de 2021, nenhum município no país vai receber Fundeb. E sem Fundeb não tem educação que vai funcionar. Então é importante esse debate também, como também se fazer esse debate, né, pais, alunos, professores, para que o governo federal, o Ministério da Educação, porque eu não estou vendo debate por parte do Ministério da Educação, né, um debate para que nós possamos ter retomada das aulas e que se possa dar aos municípios as condições para que se tenha essa retomada das aulas. Aí, Paula Suian lá em Jupi, mandando um abraço para você. Jaricé Júnior, grande abraço para Júnior. Tá aqui Sheila Xavier assistindo o programa também. Professora Rosemary está assistindo o programa. Suzy Melo assistindo aqui também. Então um abraço, Cida Pacheco, abraço, Cida. Tava com saudade de você. Roberta Valença sempre participa conosco aqui do programa. Então o pessoal vai participando aqui. Infelizmente o tempo da gente vai passando. Aqui são muitas perguntas, muito debate. São 12 horas e 59 minutos já. Deixa eu agradecer novamente a Granja Almeida, apoiando aqui nosso programa, a Motopeças Mais Barato e também a Darinta Confecção. Prefeita, eu vou chegando ao final do programa, mas quero lhe agradecer mais uma vez pela entrevista, a disponibilidade que você tem nessas sextas-feiras. Foi assim durante esses 7, 8 anos agora, sempre a gente está junto aqui, a gente vai trazendo perguntas, o pessoal vai conversando, é um bate-papo bem pessoal seu, assim, comigo e com o povo, e uma prestação de contas semanal, que é só você que faz no Brasil todo. Acho que nenhum prefeito vai para a rádio toda sexta-feira prestar conta do que é feito semanalmente. Motinho, eu quero aqui agradecer a você, João, Netinho, quero agradecer também TV SP Una, a TV Diário, Risângela, Naldinho, como também o blog Jardim do Agreste, Espírito Santo FM, agradecer a todos vocês, pedir a cada um que está nos ouvindo, a população, vamos seguir as orientações. Minha gente, desde da quarta-feira de cinzas que a gente vem orientando cada um de vocês ligam a televisão, vocês estão vendo quais são as orientações, vocês sabem quais são as orientações. 80% das pessoas que forem contaminadas pelo Covid-19, elas vão ter sintomas simples, fracos, né, simples, ou então serão assintomáticas, mas elas podem transmitir o vírus para outras pessoas. E outros 20%, eles podem ter a forma mais agravada da doença. E vocês estão vendo, a gente já teve, infelizmente, aqui em São Bento, diversos óbitos, a gente tem diversos pacientes que estão entubados em UTI. Então, não são só apenas pacientes idosos, mas pacientes entre 45 e 55 anos, mas que apresentam hipertensão, um diabetes descontrolado, taxas descompensadas, um excesso de peso, um sobrepeso. Então, eles estão sofrendo muito. Então, eu venho pedir aqui a cada um de vocês, sigam as orientações. Se a gente diz, fique em casa, se sair na rua, use a máscara, faça a higienização das mãos. Então, é pelo bem de cada um de vocês. Se por acaso você está com os sintomas, ou você positivou, fique os 14 dias em casa, né? Evite visitar os idosos, evite visitar aquelas pessoas que são do grupo de risco. A contaminação, ela acontece de uma forma muito fácil, e você nem sabe que você contaminou a pessoa,
porque muitas vezes você pode estar contaminado e nem saber. Então eu venho pedir, né, encarecidamente a toda a população, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. O que a gente está passando para vocês é pelo bem de todos. A gente vem fazendo um grande trabalho. Eu quero aqui agradecer a todos os profissionais, a todo mundo que está trabalhando, a todo mundo que está se dedicando, a todo mundo que está na linha de frente. Então, por favor, faça que esse esforço, né, de cada uma dessas pessoas vale a pena, né? Agora, depende muito da consciência de cada um de vocês. Então, eu venho pedir aqui encarecidamente a vocês. Vamos seguir as orientações, né? Vamos manter o isolamento. Se for necessário sair de casa, use a máscara, né? Se tiver com sintomas suspeitos ou se você for positivo, fique em casa, né? Não leve, não transmita esse vírus para outras pessoas. Para você, ele pode ter sido simples e leve, mas você pode estar contaminando outra pessoa e que Deus me livre, essa pessoa chega a ser entubada, se agrave ou venha até a óbito. Então, por favor, né, vamos ter consciência, vamos ter amor ao próximo. Então, eu venho reforçar novamente isso, venho pedir a cada um de vocês, né, que vocês possam, vamos rezar, vamos orar, né, cada um em sua religião, né, para que a gente possa estar passando por esse momento e a gente possa, se Deus quiser, depois estar nos reencontrando e com todo mundo junto. Contem conosco, estamos aqui para lutar por cada um de vocês, né? À disposição de vocês, a gente está com telemedicina, mas as nossas redes sociais também estão à disposição. Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, e aquilo quando a gente não consegue, a gente vai atrás de quem pode nos ajudar, né? E pedir também aqueles que usam as redes sociais ou usam a coisa para destilar ódio, faça o contrário, faça uma grande corrente de solidariedade para ajudar a população, para ajudar o povo. O povo está sentindo a falta de ações por parte de vocês. Então façam isso, que o povo vai ficar muito mais agradecido do que, né, você estar destilando ódio. E vamos juntos lutar pela vida das pessoas, porque o momento é esse, né, para que a gente possa estar lutando pela vida das pessoas e salvando vidas. Valeu, vou conversar aqui com a prefeita Débora Almeida, prefeita de São Bento do Una. Agradecer aqui, um abraço ao meu amigo Marcos Braga, Marquinhos, Pedro Carreteiro e Edilson Pereira lá do Santo Afonso. Agradecer muito a Moto Peças Mais Barato, Granja Almeida e Darento Confecções e a minha equipe aqui do programa São Bento FM Notícias, nosso querido Netinho, João Luiz e Risângelo Espíndola. Sem eles três eu não conseguiria, claro, fazer esse programa, porque eles é quem me dão todo o suporte. Obrigado também a Naldinho Oliveira com a TV SB Una e Jardim do Agreste. São Bento FM, TV Diário, vai ficando por aqui. Segunda-feira a gente está de volta. Vem aí a voz do cancioneiro. Cafu já está aqui nos estúdios, a Avelino já está de casa fazendo um programa e a gente vai tocando aqui. Deus abençoe, continue ligados na Rádio São Bento FM, que o bom Jesus possa estar nos abençoando e colocando suas mãos sobre a nossa vida, sobre nossa família. Um grande abraço, segunda eu estou de volta. ZYX 808, canal 285, Radicom, São Bento FM, 104,9 MHz, São Bento do Una, Pernambuco. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Moça, rapaz e criança, jovem, senhor e senhora, de segunda a sexta-feira meu programa é de 1 hora e a voz do cancioneiro está começando agora. O que é bom a gente ensina a quem tem conhecimento, produtos de qualidade e um ótimo atendimento. É só no Posto Shalom, na cidade de São Bento. Posto Shalom fica na PS 180, bairro do Agra, saída para Belo Jardim. Aceitamos todos os cartões sem acréscimo no abastecimento. Posto Shalom, o lugar certo para você abastecer seu automóvel. Uma organização do nosso amigo Branco. Em
Pacheco Construções você encontra tudo para sua reforma ou construção, com os melhores preços da cidade, o melhor atendimento, as melhores condições de pagamento e 2 caminhões à disposição para entrega super rápida. Compre em Pacheco Construções e sinta a diferença na qualidade e na economia. Pacheco Construções, Praça Cônego João Rodrigues, em frente ao Banco do Brasil, em São Bento do Una. Fone 3735-1073. Organização Gerson Pacheco e Família. Nosso grande movimento é com o homem do campo, bota ferramenta e grato, corante e medicamento. Pra cão e gato, alimento, rações, vacina e motor. Pra o homem criador, a resposta necessária. Farmácia veterinária e casa do criador. Farmácia veterinária e casa do criador. Agrovete, Rua João Pessoa, número 221, Centro São Bento do Una. Fone 3735-1470. Uma organização dos nossos amigos, Dr.